a startup do Espírito Santo, a gente sempre, a gente tá fora do eixo. A gente, pra mim, tá no melhor estado do Brasil, um dos melhores pra startup. Eu comentei antes do podcast começar que o Espírito Santo é o Brasil que deu certo, e deu certo mesmo. A FAPES lança um edital a cada 90 dias. Acabaram de convocar aqui para anunciar mais alguma coisa, porque vai vir mais um monte aí. Tem um outro mercado, ou uma outra forma de acessar recurso, que é são créditos, né? Pegar recurso reembolsável, onde as instituições que estão recebendo esse recurso precisam devolver, mas são créditos super subsidiados, né? Que é o que a gente teve aqui a oportunidade de ajudar vocês dois a acessarem. As linhas principais que a gente tem trabalhado é da FINEP e NovaCred, que é um empréstimo do governo para quem tem projetos de inovação, por isso que é InovaCred, para que possam introduzir essa inovação no teu negócio, gerando um diferencial competitivo. E a B-Button entra em quê nesse negócio? Cara, se eu não tivesse assessoria, provavelmente eu não faria um projeto desse. Pô, legal. Entendeu? Que minha visão é que eu tenho que estar no meu negócio, fazendo com que eu venda para mais clientes e gaste menos, irmão. É isso. Entendeu? Porque eu sou um cara que eu não gosto de perder muito meu tempo. No que não é core. É isso aí, com o que não é core. Olá, eu sou Yuri, sócio da B-Button Ventures e host do podcast Papo de Balcão. Sou Flávio Aguilar, sócio do Yuri aqui na B-Button também. E hoje a gente está recebendo aqui o Murilo, da Luma, e o João, da Lerua, que vão contar um pouco pra gente aqui da história dos negócios deles. E a gente vai poder também explorar um pouquinho, que é o foco aqui do podcast de hoje, como eles acessaram recursos para desenvolver os seus negócios. Beleza? Bora lá, pessoal? Bom, pedi primeiro para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho de como que vocês começaram o negócio de vocês. Fiquem à vontade aí para decidir quem vai ser o primeiro. E depois a gente entra na pauta do podcast de hoje. Top, Murilo. Começo, cara? Pode começar. Vou começar? Cara, sou João, né? Sou cofundador de uma marca de roupa masculina do Espírito Santo chamada Lerua. Comecei a trabalhar com moda em 2014, quando minha mãe vendeu uma casinha que a gente tinha de 60 mil reais, meu pai para comprar uma loja. Comecei a trabalhar com ela. E aí eu falo, cara, que foi lá onde foram formados os meus valores, né? Porque você vê sua mãe se matando de trabalhar para fazer acontecer e ela fazia 99%, eu fazia 1%. Ficava no caixa, né? Recebendo o dinheiro dos clientes. Só recebendo a grana. E aí, cara, eu aprendi sobre varejo lá. Aprendi sobre negócio lá. Eu acho que minha criação foi lá de negócios. Mas eu tinha que estudar, né? E aí, passei em engenharia de produção na UFES. Comecei a trazer as roupas dela pra cá. E vi a oportunidade de começar um negócio de moda. Porque... Já era Lerua, não, né? Não. Eu vendia as roupas dela. Tá bom. E era uma marca dela? Ela é uma loja multimarca. Ah, beleza. Então, ela tinha várias marcas e eu trazia pra cá pra vender e fazer uma graninha, né? E eu falei, cara, tem a oportunidade de começar um negócio de moda aqui. E... um negócio complicado, né? Porque todo mundo que tem 18 anos que o cara faz. Começa uma marca de roupa, né? Entendeu? O meu durou, né? Pelo menos, entendeu? Mas todo mundo que tá começa. Pior que é mesmo, hein? Não, esquece. Caraca. Todo mundo, cara. E aí eu fiz duas coisas. Primeiro, arranjei um sócio, que na época eu também não entendia nada de moda. Gustavo. E peguei um dinheiro que meu pai, cara, tinha guardado pra mim, que fazia um ano, que era uma previdência privada. Nossa. Aí ele guardou R$3.500. Eu peguei já nesses R$3.500 em menos de um ano, entendeu? Aí juntei... Seu primeiro investidor, então. Aí eu juntei com o dinheiro que eu tinha, 1.500 conto, fiz 5 e comecei a marca. E o começo do negócio... Caraca, o começo do negócio foi esse, entendeu? Você começou com 5? Com 5 mil e 18 anos. Isso foi quando mesmo? Foi em 2016. Começou tem tempo, né, cara? Vendendo pros amigos. Eu lembro dessa história no início lá. Você talvez na até comprou, UFES, né? na Focada. Com certeza eu comprei. Só não sei se foi a primeira leva. O Murilo comprava. O Gustavo, seu sócio, estudava na FUCAP. Estudava na FUCAP. Mas, cara, eu e ele, a gente largou a faculdade. A gente fez só até o 4º período. A marca começou... Ótimo exemplo, hein, galera? Começou a girar e largamos a faculdade e ficamos operando somente na marca, entendeu? Mas também não aconselho largar não, a gente tem que continuar, tá? Não, mas vocês estudam até hoje. Muito. Acompanho muito vocês. Muito. Estão sempre se aprimorando. Sim. E você, Murilão, conta um pouquinho da sua história aí. O João não contou uma parte da história que é importante aqui, né? Nós dois somos de Marilândia. Você sabe que ele nasceu em Marilândia. Eu não sabia que você era de Marilândia, não, né? Morou lá até 12 anos na rua... Eu morava na rua. Vocês são os expoentes de Marilândia. Não, tem o
O Newton também é de lá, não? Newton é Colatina. Tá. E atualmente o pai dele tá morando na divisa de Colatina com Marilândia. Então joga pra lá também, né? A densidade é boa lá. Pô, não sabia não, legal. Essa loja da tua mãe então era em Marilândia? Não, é em Bananal. Rio Bananal. Porque eu com Você mudou 12 com anos, 12 anos pra com lá, 12 né? anos eu mudei. Ah, beleza. Você tinha 12 eu tinha 16, eu acho. É. Era mais ou menos isso. Rapaz, de Marilândia pro mundo. É. Você vê que a cidade ali, eu não falo bem à Uma toa. cidade Né? boa. Mas é. A gente acelerou uma startup de Marilândia também. Se eu não me engano, a Indus Coffee. Do coffee. Indo Coffee. É de lá. Legal. É do Bruno, amigo meu. Isso. Pessoal. Tão firme aí na área de inovação. Rapaz, a gente fez um podcast. A gente fez um evento lá em Colatina, chama Épico. E aí participou. Eu só me chamam pra mediar essas coisas, tá? Eu nunca me chamam pra eu contar alguma coisa. Exatamente. Eu sou o mediador. E aí participou o Mário, da Frete Rápido lá de Baixo Guandu. E antes da gente chegar para poder fazer o bate-papo, teve 2 apresentações de startups e uma delas foi a Indo Coffee. E aí, quando acabou o podcast, a nossa conversa com o Mário, ele pediu o contato dos caras e falou, porra, ele já investiu em 19 negócios desde que ele começou a ganhar bastante dinheiro com o negócio dele e tá doido para poder entrar em contato com os caras. Bom, um negócio bom lá. Não, um negócio legal. E eles acabaram de ganhar o Tecnova. Tecnova é uma pauta meio sensível, porque eles suspenderam o resultado. Entendi. E estão voltando com... Uma fase de avaliação ainda. O resultado saiu, houveram muita discrepância entre notas de avaliadores, e aí, por uma questão de segurança de resultado, as notas que tiveram uma discrepância muito grande vão ter um terceiro avaliador. Entendi. Entendeu? Então, mas se eles estiverem bem colocados, provavelmente devem continuar. Legal. Bom, mas aí me apresentando, enfim, vim de Marilândia, minha mãe... Vou pegar na esteira do que o João falou, né? Acho que o exemplo dentro de casa também. Lá em casa era para o empreendedorismo do pai e da mãe era para literalmente botar comida na mesa, né? Minha mãe tinha uma venda de sorvete. Eu vendia picolé, mas assim, todo mundo tem essa história quando é novo, né? De vender alguma coisa, eu vendia na caixinha, né, tal. Mas assim, a primeira vez que eu lembro de ganhar dinheiro, porque assim, eu vendia picolé, mas porque eu queria comprar um computador, então vendia picolé, juntava dinheiro para comprar, beleza. Mas a primeira vez que eu senti um negócio para ganhar dinheiro foi quando eu justamente fiz o que a gente faz hoje, quando eu tinha mais ou menos 14 anos, eu tinha uma galera lá que estudava no Marista, umas meninas lá de 11, 12 anos de idade, e eu gostava muito de estudar, isso é bizarro, mas eu realmente gostava muito de estudar na matéria básica, até hoje, mas era meio nerd assim na época, e eu peguei ali umas 5, 6 pessoas para dar aula particular. Eu lembro até hoje que eu dei aula pra Monique, até virou médica agora, foi minha primeira aluna ali. No final da semana, a mãe dela chegou, eu tenho que te pagar. Eu nem tava cobrando, né? Pra mim, meu pai mandou ir lá ajudar, eu fui lá ajudar todo dia à noite, ficava lá dando aula, né? Aí no final da semana eu ganhei, sei lá, R$100, só que, porra, na época era dinheiro, mano, tipo 200, 300 hoje, né? E, pô, 14 anos de idade, 14 anos, dinheiro pra cacete. Não tinha dinheiro, pai e mãe não tinha dinheiro, porra, então foi muita coisa. Aí ali deu uma virada de chave e eu comecei a fazer as outras coisas, né? Então vim pra Vitória, fiz engenharia de produção também, mas formei, pô. Jogou na tua cara, você viu, né? Jogamos juntos. Jogou na tua cara. Até professor convidado lá na UFS também, né? Fui professor convidado 3 anos e meio lá. Mas eu formei, da UFS fui trabalhar no mercado financeiro, que eu me identifico bastante. Acho que a gente vai falar de captação de recursos, eu trabalhei com isso durante um bom tempo, tanto para investimento normal, quanto para private equity e startups. Do mercado, eu fundei a Luma, que era uma ideia meio que de garagem, digamos assim, né? Era algo que estava ali, meu atual sócio ganhava dinheiro com o negócio, que é o Júlio, né? Ganhava dinheiro com o negócio na ponta operacional, dando aula e afim. E o Newton, que veio para o negócio, né? A gente fundou o que viria a ser a Gama e a Luma, que a gente está até hoje. E foi a trajetória para chegar até onde a gente está aqui agora. Legal. O que a Luma faz hoje? A Luma, a gente é uma plataforma de ensino individualizado. O nosso propósito é, por meio da personalização, entregar uma educação mais eficiente para os nossos alunos. A Luma, ela aparece para o mercado através do seu produto principal, que é a Trilha Luma, que hoje é o que é mais conhecido. A Trilha Luma, ela tem o objetivo de entregar um aluno acima da média do que é esperado para a idade dele. Como que a gente faz isso? Eu vou pegar uma criança de 10 anos de idade, vou fazer um diagnóstico, nosso software vai fazer esse diagnóstico, um diagnóstico assistido, normalmente por um pedagogo.
esse diagnóstico vai me entregar se essa criança, como ela aprende, se ela é visual, auditiva, leitor, escritor, Legal. se ela é sinestésico, né? Eu, por exemplo, sou um cara sinestésico e leitor, escritor. Então, eu preciso fazer o que eu aprendo para consolidar. Mas eu não sou visual, sou muito baixo visual. Eu não consigo ver um vídeo em velocidade 1,5. Isso é meu, entendeu? Tem criança que é visual. O cara eu vou passar vídeo para ele aprender. Então, assim, a gente consegue mais ou menos organizar as aulas. A gente já se conhece há bastante tempo. Acho que a gente pegou não o iniciozinho da Luma. Quando é que começou a Luma? A Luma começou oficialmente em julho de 19, mas 19. assim, início de 19 ali nesse modelo, né? Porque assim, o que acontece? A gente pivotou muito, né? Então... Inclusive lá agora a gente está no isso. meio de uma mudança estratégica nesse momento, mas a gente começa como Uber de aula particular. Isso, peguei esse O Uber momento de aí. aula particular, o professor ia na casa do aluno, chamava no app, ia na casa do aluno, do Uber de aula particular vira a mesma coisa, só que digital. Você Por chama, conta da abre, pandemia, né? por conta da pandemia. Legal. Abre no computador. A pandemia foi muito dura pra gente, não na hora que ela aconteceu, mas ela gera um efeito que todo mundo acha, então seu negócio explodiu no online. Cara, as escolas ficaram 2 anos fechadas. E o terceiro ano, ninguém reprovou e nem tirou nota baixa, porque as escolas não queriam perder aluno. Então a gente ficou 3 anos sem um aluno tirar Proposta de nota valor, vermelho. a proposta de valor se perdeu ali, né? Que era ajudar o aluno. Na verdade, você tirou a dor, né? Isso O cara aí. procura quando tá com nota vermelha, né? Então a gente ficou assim, por 3 anos ali, num sufoco extremo. E foi aí que sai a trilha Luma, né? Pra gente poder entregar um produto Legal. com uma proposta pedagógica interna nossa. Então hoje, por exemplo, nosso foco não é a intermediação. O professor, ele faz uma grande diferença, só que a trilha, ela dá mais estabilidade. Porque o que eu faço? Depois desse diagnóstico, eu traço um caminho para o aluno. Se ele me matricular em janeiro, que ele vai pegar o ano letivo todo, são 75 aulas. São 75 aulas onde eu vou usar algumas aulas para véspera de prova, vou usar umas 20, 25 para identificar, aí meu diagnóstico, meu raio-x dá isso. O que faltou ele aprender que está travando ele? Então, por exemplo, se o aluno não aprendeu a equação do primeiro grau, ele não vai aprender do segundo. Não vai para o próximo. Se ele não aprender divisão por 2 números, ele não vai aprender fração, não vai aprender equação, não vai aprender, entendeu? Perfeito. Sucessivamente. Então a gente identifica, porque assim, o Brasil, ele tem péssimos resultados em educação, péssimos. A gente se compara com países do sudoeste asiático. A gente está ali naquele bolo. Só que a nossa matriz, teoricamente, ela é excelente. É uma das mais modernas do mundo. A matriz curricular, né? A matriz curricular. O problema do Brasil é a gestão. Ok. O problema é que os incentivos são direcionados errado. Uma escola pública, se reprovar, ela perde dinheiro, o diretor é chamado a atenção. Então ela não reprova, então ela passa quem não aprende. Então, no Brasil, especificamente, o aluno avança com lacunas. Então são nessas lacunas que a nossa trilha atua. Legal, Por hein? isso que o resultado pedagógico acaba sendo alto. E é alto mesmo, tá? A gente, assim, em 3, 4 meses de aula, a gente fez a medição agora, a média de nota escolar tá dando 22% de aumento, sacou? Em Louco. 4 meses. Essa é a trilha. Paralelo à trilha individual, nós temos a trilha em grupo, onde a gente agrupa alunos que estão com dificuldade. Só que essa trilha em grupo é muito difícil você formar turmas no B2C. Como que a gente trabalha hoje? Hoje, a gente vende essas trilhas em grupo para institutos que têm crianças principalmente em situação de vulnerabilidade e que querem ofertar um produto educacional, que no terceiro setor, produtos educacionais são muito escassos. Então a gente vai e se associa a um instituto, a gente pode vender esse produto também para a prefeitura, já vendemos para Legal. uma prefeitura que foi de São Roque do Canaã, que inclusive terceira melhor cidade no IDEB do Espírito Santo. Olha. E é a única prefeitura que a gente está trabalhando hoje, temos outras em prospecção, mas a gente vende, o carro-chefe é vender para instituto. Beleza. Os institutos não têm dinheiro para pagar. Então, como que a gente encontrou ali para fechar essa equação e tudo mais e ficar lógico que a gente tem que abaixar muito o preço para poder caber, mas o instituto transforma isso num projeto aprovado numa lei de incentivo que Boa. caiba, Fundo da Infância e Adolescente, dependendo se for um trabalho literário, Lei Rouanet, por exemplo, Uhum. ele trabalha isso, aí é o papel do instituto, não é meu papel, valida e ele Você tem instrumentaliza o autorização. instituto para que ele possa fazer. Na verdade, o instituto, eu oriento, mas ele mesmo normalmente tem essa instrumentalização, né? Ele consegue essa carta de aprovação do projeto. Ok. A partir daí, a gente pode direcionar a parcela de imposto das empresas que não gera ônus. Pô, isso é sensacional, hein, Murilo? Você resolve 2 pontos. O empresário, ele não quer mandar o dinheiro para Brasília, ele tem pavor disso, né? Direciona o imposto para onde que faz Só que ao sentido. mesmo tempo... E ele sabe onde está sendo empregado, o resultado que vai ser alcançado e pode até monitorar aquilo ali. Particularmente no Espírito Santo, a gente tem uma vantagem, né? O estado do Espírito Santo, sem demagogia, o Espírito Santo é o Brasil que deu certo. É. E todas as classes falam a mesma língua. Uhum. A gente tem um governo
totalmente pró-geração de renda e riqueza no Espírito Santo, totalmente, facilitador. A gente tem um grupo de empresários que assim, eles não são unidos de dar a mão, mas eles conversam o mesmo idioma. Então, esse acesso é fácil. E o empresário, ele tá buscando alguém que assim, ele não quer mandar para Brasília, mas ele também não quer correr risco. Então, tá buscando uma gestão profissional disso. Então, a gente está conseguindo ter bons projetos. Para finalizar a fala aqui, né, a gente tem um expoente que é lá no Morro do São Benedito, Território do Bem. Eu acho que é a área de mais vulnerabilidade de Vitória, né, que é bairro da Penha e Morro do São Benedito. Lá em cima a gente tem um projeto com 80 crianças e uma fila de 80, que eu não boto para dentro hoje por falta de recursos, por exemplo, que a gente está tentando construir. Assim, lá no topo do topo, num lugar que não mal sobe carro, assim, né? Então, e a gente apurou o resultado lá, por exemplo, se fosse uma cidade, esses 80 alunos, eles seriam terceiro também no Espírito Santo, nota 7,3 no IDEB. Desses alunos que vocês estão apoiando. Resultado, sensacional. É porque assim, você pega um aluno que não estava estudando nada no contraturno e começa a botar 6 horas de praticamente aula particular para ele, vai exponencializar mesmo, não tem jeito. Mas a atuação da aluna é essa. Legal, Murilo. Obrigado aí. Sensacional. Ver esse crescimento também, a gente se conhece desde 2019 também, quando a gente começou a entrar nesse mercado de inovação. O Yuri conhece um pouco de antes, não comentou aqui não, mas... Fui aluno no Murilo e depois ainda... Trabalhou lá, eu lembro de você lá. Aí entrei lá Você foi meu aluno na UFS, foi, né? Fui aluno da... Tive 400 alunos, os caras me param na rua, principalmente quando eu tô lá no Triângulo. Pô, você foi um professor. Era a maior fonte de captação dele de mão de obra, pô. É verdade, Foi cara. depois eu entrei na Isso aluno ajuda pra ajudar no Tudo tem uma financeiro. estratégia pro Murilo, hein? Com certeza, isso ajuda muito. Depois trabalhei lá durante um tempo no financeiro, ajudando a estruturar um pouquinho da área lá de cobrança e outras coisas também. Mas vamos voltar aqui pro João. Você falou, João, que todo moleque de 18 anos tá criar sua própria marca de roupa, quer tentar ganhar uma grana por aí, talvez inicialmente para pagar as suas próprias contas. Mas por que tudo deu certo? Por que você conseguiu vencer aí o período de faculdade? Tudo bem que você largou antes, talvez isso possa ter ajudado. Não, Mas como é que você não foi só conseguiu? isso, não. Como é que você conseguiu vencer e a Leroy hoje tá... E conta pra gente até onde a Leroy já foi e o que vocês estão pensando em fazer daqui pra frente Isso aí com ela eu tenho também. curiosidade também, porque marca de roupa pra você rampar, meu amigo. Porra. É difícil, cara. É difícil. Conheço uma Ainda mais quando galera você- que começou... O Quando pessoal você não não tem conhece o tamanho da Leroy. Fala como Sim. é que vocês estão hoje. Vocês estão bem Cara, bem hoje grandes. a gente já tem 300 multimarcas revendendo a gente, né? Os nossos estados que a gente é mais forte são Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, até porque o nosso estilo é esse estilo mais litoral. Então, cara, a Leroy se encaixa muito mais nessa Bahia, né? E cara, por que deu certo? Primeiro da faculdade, né? Eu lembro até hoje, cara, quando eu fui falar com meu pai... Porra, você vai falar pro seu pai que você vai largar essa faculdade, né? Porque você não paga nada ainda, né? Falei, pai, cara, acho que eu vou Você largar tava o em que negócio. período, João? Eu tava no quarto. Ainda tava no início, mais ou Tava menos. no início. Tá vencendo o ciclo básico. Parte difícil. É verdade, tinha acabado já. A parte difícil eu passei. E aí eu cheguei lá, falei, juntei minha mãe e meu pai, falei, pai, acho que eu vou trancar a faculdade, cara, quero seguir no meu negócio. Aí o pai virou e falou assim, não, João, confio em você. Aí, quando De seu pai fala isso pra primeira, você... assim? aham. De primeira? Quando seu pai fala isso pra você... Ferrou. Não, você percebe, pô, Responsabilidade. talvez eu esteja também no lugar certo, talvez eu seja um cara mais responsável, entendeu? Eu tranquei a faculdade, cara, mas eu sou um cara que estudo muito. Então eu gosto muito de ler, eu gosto muito de aprender, eu sou curioso demais. Então uma das coisas que eu não sentia que a faculdade me precisava, porque, cara, às vezes eu queria abrir uma marca de roupa, eu tinha que estudar um negócio diferente do que tava aparecendo lá. E eu estudava, né? Esse é o diferente, né? Legal. Pegava e estudava o negócio. E aí, quando meu pai falou isso, eu acho que a pressão até aumentou, né? Uhum. Porque você fala, meu irmão, agora tem que fazer Era dar melhor certo. ele ter falado, não, filho, continua. É isso, né? Pelo menos você E vai no... agora ele tava ali na... Ó, cara, na agora tem expectativa. que fazer um negócio dar certo, cara. E, cara, porque eu acho que a gente conseguiu sair ali de um negocinho de... Começou do zero, né? Com 10 mil reais pra faturar 10 milhões. Vocês estão faturando 10 milhões? A gente fechou louco. ano passado em 9 alguma coisa e a nossa meta pra esse ano Não, é 10, 9, alguma coisa já é 10, arredonda sempre. 12. Primeiro, eu tive uma sociedade muito boa com o Gustavo. Então, cara, você tem um sócio que tá trabalhando junto, querendo fazer acontecer, pô, é igual é igual casamento, né, cara? Entendeu? Você chega lá, você confia que os dois vão estar trabalhando pra fazer um negócio. Não quer dizer que a gente sabia tudo, que eu sabia tudo, que ele sabia tudo, não é isso. Mas a gente tinha valores alinhados, entendeu? E a vontade de trabalhar e fazer um negócio crescer, né? Cara, a sociedade dá errado quando um cara quer ficar lá até 9 horas da noite trabalhando, o outro sai 16 horas da tarde, entendeu? Tá doido. E o nosso não era assim, né? Então, acho que foi o primeiro ponto pra fazer o negócio dar certo.
Segundo foi que a gente não tinha vergonha de fazer e visitar as lojas. Lembro até hoje, cara. A primeira vez que eu fui visitar uma loja era lá em Colatina. Pô, fui vender pro cara, uma vergonha do caramba, mano. Uma vergonha do caramba. Cheguei lá, meu braço chegava a tremer. Mas aí você faz isso uma vez. Aí você faz 2, você faz 3, você faz 4, hoje você já faz anda 5, com a você faz 6, sacolinha da Leroy por aí, agora, né? agora Chegou eu trouxe aqui com... pro Murilo aqui que eu vou comprar, né? Aí tem uma sobrando que eu vou vender pra um de vocês, né? Se couber em mim, é minha. Então acho que foi isso, cara. A gente conseguiu... O começo, cara, é mais ação do que estratégia, entendeu? E a gente era muita ação. A gente começou com pouco dinheiro, então o negócio sempre foi gerido com o seguinte. Meu pensamento sempre foi o seguinte, cara, eu tô gerindo um negócio pra não quebrar. Beleza. Como que eu não quebro? Gero caixa, como que eu não quebro? Não preciso do dinheiro dos outros, entendeu? É assim. E aí eu organizei um negócio nesse sistema. Eu sempre tentava fazer o meu caixa, cara, ser um negócio que, principalmente no começo, fosse rentável. Um dos exemplos que a gente fez, que talvez uma outra pessoa começaria diferente. Quando a gente foi lançar a nossa coleção, a gente começava com 10 mil reais. Quando a gente foi lançar ela, a gente, ao invés de produzir os produtos, que é caro, e depois vender, a gente falou assim, não, cara, vou fazer um mockup. Um catálogozinho mockup, vou visitar as lojas. Tinha uma peça, que era pelo menos o cara sentir o tecido, né, e etc. Fiz várias shirts, cara, no mockup, chegava na loja. Porra, legal, hein? Visitava, mostrava pro cara, vendia 50 mil. Aí depois eu produzi. Beleza. Entendeu? Prometi um prazo ali. É isso. Pô, isso é uma startup É na isso, veia, né? Então, Murilo, acho que já fez isso alguma vez, fez não? financiar dessa forma, entendeu? No começo. Também. Fizemos ontem. A gente conseguiu se financiar, assim, bastante, tá? Isso nos ajudou muito, cara, porque... O cliente te financiou, né? No começo. Hoje, cara, a gente tem uns outros tipos, né? Que é um dos modelos que a gente vai falar aqui também. Mas a gente ter estratégia sem botar na nossa cabeça, cara, que bicho, essa porra tem que sobrar dinheiro, tem que sobrar dinheiro, tem que sobrar dinheiro, tem que sobrar dinheiro. Mudou completamente o modelo que a gente geriu o negócio. Legal. Ao invés da gente sair, tentar buscar, a gente ajeitava em casa e fazia o negócio acontecer, entendeu? Acho que foi o principal, assim, cara. Eu vou só fazer um adendo aqui no que ele falou em relação ao Gustavo, porque, assim, como eu falei, João, a gente tem uma intimidade até por ser da mesma cidade, a gente é amigo desde sempre e tal. E aí eu acompanhei a trajetória dele, do Gustavo, e eu acho que ali a relação de sociedade dele com o Gustavo é parecida em algum grau, talvez, com a minha relação com o Júlio. Porque, assim, e eu tenho essa facilidade. Ontem a gente até estava com um mediador entre eu e o Júlio para, enfim, um investidor nosso, que a gente conversa junto para poder organizar as coisas, Legal. pensamento, plano de ação e afim. E eu e o Júlio, a gente chegou num nível de intimidade hoje de não tem absolutamente nenhuma coisa que eu penso sobre o Júlio que ele não saiba. Ele não sabe. Isso é E não tem nenhuma demais. coisa que ele pensa sobre mim que eu não saiba. E assim, executivamente a gente é extremamente diferente. Só que é o que eu falo, eu falei, Júlio, eu não sei se você é o melhor executivo do mundo. Na verdade, eu acho que você não é, eu falei com ele, com certeza, mas sócio ele é. Sacou? Legal. É isso, cara. Porque é o que ele falou, assim, você vai descendo a camada, tem aquele papo que beleza, é justo, né? Tem que ser complementar. Cara, tem que ser. Mas o que é ser complementar? Isso é muito vago, entendeu? Agora, lá na última linha, que é tipo assim, meu irmão, a gente vai engolir sapo ou vai fazer XPTO para alcançar tal coisa. Vambora. Tamo junto. A gente precisa ceder aqui. Olha aqui, talvez a gente vai se fuder aqui. O risco é esse. E o cara tá em todas, meu irmão. Isso é a Eu acho que diferença, isso é o mais tá? importante. Cara, uma das coisas, a gente sempre leva lá o comparativo quando você é casado, né? Cara, a gente não tenta fugir, desde o começo, cara, nunca tentou fugir de conversa difícil, entendeu? Uhum. Cara, em 19 anos, né? Às vezes é difícil você falar alguma coisa, uma coisa que o cara fez errado, algo que você acha que o cara pode melhorar. Fugir de conversa difícil, a gente não foge. E isso é bom pra caramba, porque, igual relacionamento, quando você não fala, acontece aquelas coisinhas pequenas e você não fala, Vai negligenciando, aí a pessoa né? fecha a porta e você já tá puto com ela. Vira bola de neve depois. Entendeu? Meu irmão, sentiu uma coisa, bicho, o negócio não tá alinhando, chega pro cara e fala, porra. Entendeu? Então a gente seguiu desde o começo dessa forma que ajudou muito, entendeu? E é o famoso 70-70. Se você quiser fazer uma relação 50-50, não vai dar certo. Você tem que ter o sentimento que você tá colocando mais na relação e o cara tem que ter o sentimento que ele também tá colocando mais na relação, sacou? Você tem que entrar com Legal, essa nunca tinha cabeça. escutado isso, não. Legal. Não, porque eu falo isso com a minha noiva o tempo todo. Rapaz, você Fica o tem que ter o recado, né? sentimento que eu tô te devendo alguma coisa. Eu tenho que ter esse mesmo sentimento. E a gente vai assim, velho. Boa. Se tentar equilibrar, fudeu, porque não existe equilíbrio, velho. Não existe equilíbrio numa relação. Aqui eu fico sempre tentando achar. Eu sempre acho que o Yuri tá fazendo mais, tá? Na sociedade. Falo, porra, tem que compensar isso de algum jeito. Porque olha só a olheira que o cara tá hoje. Tá trabalhando muito mais que eu. Estou com essa voz aqui porque eu passei mal. O cara Mas tá trabalhando muito mais. podcast, Exatamente, entendeu? Então eu tô sempre correndo atrás.
Não. Mas faz muito mais do que... Tentando achar uma desculpa aqui, tá vendo? Ih, rapaz, acho que essa conversa aí não tá alinhada, não. Depois a gente conversa. O cara tentou buscar. Hoje a pauta, né? A gente tá querendo entender dos negócios de vocês, já pegamos claramente como é que vocês cresceram, da onde vocês saíram, entramos aqui num papo de sociedade que é espetacular. Mas tem uma questão que envolve o negócio de vocês que a gente quer explorar aqui no papo de hoje, é grana. Né? O João já comentou que sempre criou um negócio pensando que precisava sobrar uma grana lá no final, mas a gente precisa fazer investimentos, o negócio precisa, em alguns momentos, ter um capital de fora para poder dar as alavancadas. Murilo, eu conheço muito do negócio dele, eu sei que sempre teve uma relação íntima aí com investimentos, com dinheiro de fora, porque é mais tradicional de startup. O negócio do João é um pouco mais tradicional do mercado muito mais normal. Muito diferente. E eu acho que é legal a gente ter essas duas perspectivas, porque a gente também, na Bibutton, tem muito uma preocupação de tentar fazer o empreendedor enxergar que os dois caminhos igual de vocês, que eles são possíveis. Nem tudo tem que ser um startupeiro que vai captar, e o negócio depende da captação até chegar um certo momento ali para chegar no break-even, no ponto de equilíbrio. Mas tem negócios que podem funcionar de uma forma mais tradicional, com características inovadoras e características de startup, igual você fez lá um mock-up para poder vender e você ainda não tinha um produto pronto, que funciona também, dá uma escala, vai remunerar muito bem os sócios, vai remunerar eventualmente um investidor que participou disso tudo. Então acho que é legal a gente tentar trazer a perspectiva de vocês dois para esse recurso de fora. Como que vocês acessaram esses primeiros recursos? Que tipo de recurso foi que vocês trouxeram para dentro de casa? A gente sabe dos caminhos de vocês, mas eu acho que é legal a nossa audiência escutar de um negócio um pouco mais tradicional, com algumas características inovadoras, a gente pode explorar isso, e um negócio 100% digital, 100% inovador, e como é que vocês seguiram esse caminho de bater na porta de alguém, pedir grana e construir essa relação com esses investidores. Se o João quiser comentar, porque eu acho que o Murilo tem um volume maior de investidores. Mais, né? Mas como é que foi a tua jornada? Cara, a primeira vez, bicho, é uma coisa que a gente aprende só estando no mercado mesmo, não tem jeito, né? A gente ia... Esse negócio de fazer peças e vender, etc. A gente achou um representante. Isso foi a gente abriu a marca em 2016, foi 2019 isso, 2018. A gente achou um representante que saiu pra vender as peças da marca, né? Igual a gente tinha no mockup, etc. Uhum. Então o cara foi e vendeu. A gente produziu e entregou pro cliente. É aí que a gente começa a perceber como é o Brasil, né? O cara não pagou, mano. E o cara tinha comprado 90% do pedido nosso. E a gente não... Pô, na minha cabeça não entrava que eu tinha uma inadimplência tão grande assim, né? Entendeu? E aí eu tava lá no negócio, o cara acabou não pagando os boletos. Pô, pra gente é uma doideira, né? Era 30 mil reais de boleto. Nossa. No início do negócio? No início do negócio. A gente, o salário de todo mundo. O que aconteceu? Eu e o Gustavo fomos lá visitar o cara, né? Lá, nem vou falar região não, né? Porque senão... Tá bom, pode entregar quem é. Fomos lá no sul ali do estado. E aí a gente foi lá visitar o cara. Cara, pô, a gente chegou lá, mano, era uma casa, não era nem loja, entendeu? Que pariu, como que foi provar esse negócio, cara? Chegamos lá, o cara tava com a mãe dele lá em casa, com as roupas, o que tinha sobrado lá. Eu falei, mano, devolve isso aí tudo aí. O que você tá devendo aí, beleza? O cara não pagou. Cara doido. Peguei as peças de volta. Tinha sobrado, né? Porque tinha sobrado, pouco. Cheguei na rua, meter um bazar. Fiz um bazarzão, chamei os amigos, acho que o Murilo até foi. Vendi as peças que tinha lá. Com certeza eu fui. Vendi as peças que tinha lá, mas aí precisava de grana ainda, né? Pra gente rodar as próximas coleções e um custo que a gente tinha. E aí a gente se financiou através de banco. E aí foi a primeira vez, depois de 2 anos, que eu peguei dinheiro em banco. Você lembra de quanto você pegou aí? 50 mil. Peguei no nome do meu pai, que o nosso CNPJ não era liberado, né? E aí, meu pai nunca tinha pego 50 mil reais no nome dele, então pra ele foi um susto, tinha um histórico, entendeu? já no banco. Aí, tinha um histórico. A gente tinha porra nenhuma. Aí, cara, pegamos esse primeiro investimento de 50 mil reais. Então foi assim que a gente começou. E até hoje, cara, o nosso modelo que a gente se financia são de 2 formas. Com Cicobi. Cicobi nos ajuda muito nesse processo. E outro formato, cara, que a gente começou, cara, como é que a gente vai conseguir antecipar o dinheiro pra botar o dinheiro em caixa? E eu acho que é uma das preocupações que, cara, no Brasil, todo mundo tem que ter. Negócio tem que ter essa preocupação. Startup ou não, né? Juros caros pra caramba. Uhum. A gente começou a fazer o seguinte, nosso modelo. Hoje, como funciona o mercado de moda, né? No nosso que a gente trabalha o foco com multimarcas. A gente vende uma coleção, aí a gente produz e a gente entrega, né? Ok.
Ok? Ou seja... Você já recebe na sua venda? Não. Beleza. Só recebo quando eu entrego. E quando eu entrego, eu divido em 4 vezes. Beleza. Entendeu? Então você banca a produção toda. Banca a produção. É caro pra caramba. Aí eu falei, cara, esse negócio não faz sentido. O que a gente começou a fazer? Nessa venda que a gente fazia, que até entregar demorava em torno de 4, 5 meses, a gente virou pro cliente e falou assim, olha, cara, eu consigo te dar um markup maior no produto se você me antecipar 50% do pedido. Boa. Então, cara, eu comecei a me financiar dessa forma. Entendeu? O cara, pra ele, fica maravilhoso, porque o cara que tem dinheiro em caixa, na loja, vai ter um markup maior, vai fazer maior. dinheiro pra mim, vai ficar maravilhoso, que eu vou conseguir financiar a operação aqui dentro. Entendeu? E aí o modelo hoje que a gente se financia mais é esse modelo de lojista, fazendo pedido, pagando 50% do pedido, e a gente entregando depois, entendeu? Maravilha. Pagando o resto. Mas vocês já acessaram o investidor também? A gente já acessamos, isso foi... Então, o investidor, cara, que a gente acessou, foi até um investidor que eu conheci num evento que o Murilo Newton tava fazendo lá na Gama. O cara foi lá falar, etc. Eu vi que ele trabalhava com representantes, que é o mesmo modelo que o meu. Falei, cara, vou trocar uma ideia com ele. E o cara tinha um conhecimento muito bom do que a gente precisava naquele momento. A gente trouxe ele investiu uma grana, mas, cara, a verdade é que a grana que ele botou, tipo assim, não é pra operação, não mudava, Você entendeu? queria ele. É isso, eu queria que o cara entrasse no negócio, se arriscasse com a gente pra fazer o negócio acontecer, né? Cara, eu muitas das vezes, posso colocar o cara como conselheiro e etc, beleza, é alguma opção. Mas, bicho, se o cara investe em você, o cara tá arriscando a pele dele, entendeu? É o dinheiro dele que tá ali. O pitaco dele vai ser mais... É isso aí, né? Vai ser um pouquinho mais... um pouquinho diferente, entendeu? E aí ele arriscou a grana dele. Foi uma grana boa, mas... a gente, até hoje, o investidor que a gente arranjou foi esse cara, entendeu? Legal, ótimo. E você, Murilo? Já pegou dinheiro com o investidor? Vou pegar o gancho que ele falou, porque ele tá falando do Leonardo Coutinho. Do Léo Coutinho, não tem problema falar o nome. Foi o primeiro de vocês, né? Ele foi o primeiro nosso. E assim, porque assim, quando a gente fala de investimento, o mercado, ele é muito... Hoje eu enxergo isso. Quando eu comecei, eu não enxergava, né? Óbvio, né? O cara fala assim, investimento em startup, bota tudo na mesma bacia. E é completamente heterogêneo a coisa. E assim, essa falta de conhecimento do empreendedor e do investidor é o que faz ruir ou atrapalhar o negócio, ou que faz potencializar e crescer na outra medida. Então, por exemplo, você estava falando, de fato, meu negócio, comparando com o do João, você tem uma diferença muito grande. O nosso negócio é um negócio que, roupa, se você quer vender uma roupa, o cara sabe que é uma roupa, pô. Sim. Então, você não precisa explicar. Nosso negócio, ele vem numa esteira de um país que 1% das pessoas fazia aula particular. Então, nem conhecia o mercado. Só os milionários do topo. Então, você precisa posicionar. De posicionar, você não, é uma aula particular diferente. E aí, não, mas tem uma plataforma. E aí você tem, assim, eu não acredito, quando a gente fala do investimento anjo, eu vou falar da nossa trajetória, que hoje... ele pode ser uma alavanca, mas eu não acredito que ele é uma alavanca por si só. Por quê? Porque ele é feito errado no Brasil completamente, cara. Quando você pega lá um livro de investidor, um dos principais, de 0 a 1, do Peter Thiel, todo mundo já leu esse livro. Cara, eu terminei de ler esse livro, é um livro pica, tal, não sei o quê. O cara fala no livro sobre você ganhar vantagem competitiva formando monopólio. E ele cita Google, Facebook, Spotify, tal. Cara, se é você aqui no Brasil, em Vitória, você vai montar um negócio com a rede aqui, pensando em criar um monopólio como vantagem competitiva e modelo estratégico para botar dinheiro e chegar lá nessa ponta? Não. Você é maluco, meu irmão. Você pode até na metade do caminho, agora eu tô estruturado, eu posso... Agora, começar daí é maluquice. Então, a gente tem como referência livros de Venture Capital nos Estados Unidos. Num contexto completamente diferente. Completamente diferente. Mesmo os caras que começaram lá, eu vou pegar os casos brasileiros, Melos, Mercado Livre, PicPay e não sei... Cara, outra realidade, outro momento. E isso atrapalhou... Assim, eu não vou falar que atrapalhou Luma, eu acompanhei porque eu fiz as captações da Gama também. Eu não vou falar que fez certo ou errado, porque assim, tudo que a gente fez foi de maneira consciente. Perfeito. Então, a gente pegou primeiro uma coisa que a gente não controla, né? E aí as pessoas às vezes negligenciam. O Brasil, ele é um país micro, ele não é um país macro. O país tem 200 milhões de habitantes. Se você fizer a sua empresa com gestão, você tem mercado suficiente para ela performar. Você não depende de Lula ou Bolsonaro no poder, ok. Ponto. Beleza. Qual o problema? Quando você vai olhar o macro para estratégias como de financiamento, cara, quando o juros estava 2%, não é sacanagem. Eu recebia gente no LinkedIn todo mês querendo investir no negócio sem conhecer o negócio. O negócio é de educação e é de inovação, então eu quero investir.
E a gente recebeu o Corporate Venture, por exemplo. Cara, eu lembro que a Faber-Castell procurou a gente, mano. Tipo, interessado. Fizemos reunião de chegar no último estágio. Eu lembro. Meu irmão, o juros estava 2%, velho. Os caras estavam procurando. Os caras tinham meta. Os caras tinham meta de botar 10, 20 negócios. E pro cara é o seguinte, meu irmão, a 2% vai quebrar metade mesmo. E vai mais. Cara, juros a quase 15%. Como é que você vai convencer o cara? O cara em 5 anos vai dobrar, velho. Em 4 anos e meio o cara vai dobrar, bicho. Dependendo do investimento que ele aloca. Muda completamente o cenário. A 2% você tem 100 investidor anjo. A 15% você tem 5. E olha lá. E aí o número de negócio é o mesmo. Na verdade até aumenta, porque você tem muito negócio precisando de caixa. Então o cenário mudou. E o que aconteceu, por exemplo, no caso da Luma, a gente adotou uma estratégia. Eu acho que eu talvez começaria com a mesma estratégia, não seguiria. O investimento para financiar a empresa, ele precisa mudar a fase da empresa. Não tem problema você investir numa ideia. Só que uma ideia, você vai investir a 1, 2, 3 milhões de valuation. Isso. Qual é o objetivo? É da ideia e para validação. Ter algum dinheiro de cliente. Não tem problema você investir na validação, desde que esse dinheiro leve você para a fase de modelagem de negócio. Isso aí. Não tem problema modelagem de negócio, desde que isso leve até a escala. Cada um tem seu risco, cada um tem seu valuation. Perfeito. É para isso que serve o investimento startup. Ah, Murilo, eu vou botar, tá no PowerPoint. Não tem problema, cara. Quando no PowerPoint vai valer menos, o risco é maior e a gente quer levar para consolidar. Isso aí. É isso. O que a gente fez na Luma? A gente fez isso e a gente mudou de fase. A gente saiu da coisa para validação, saímos da validação pro modelo de negócio. No modelo de negócio a gente não conseguiu sair, por N motivos. Um pouco pode ter sido inexperiência, incompetência, que é normal, você não entregar o resultado, principalmente quando você é novo, né, no nosso caso. No nosso caso teve um fator um pouco mais crucial. A regra do jogo mudou completamente, que foi a pandemia. E a regra do jogo, ela pode mudar. Eu tava vendo uma empresa, cara, pipocou a empresa. Eu tô falando que chegou um deck de investimento pra mim, porque até hoje eu acho que o cara que mais avalia deck de investimento no Espírito Santo sou eu. Vai igual um para-raio, para tudo em mim. Quem quer dinheiro e quem quer botar dinheiro em startup. Chegou um deck de uma empresa que faz cidadania italiana. Ah, tá. E aí eu fui ver o mercado, falei, caramba, não. Que mercado grande. Eu falei, caramba, irmão, tem 10 empresas disso. Os caras estão cobrando um cheque de 15 mil. Eu sou cidadão italiano, fiz o processo sozinho, apanhei pra caramba, mano. Tipo assim... Eu olhei assim e falei, caramba, nem sabia que tinha isso. E eu olhei os unit econômicos do negócio e falei, caramba, que negócio animal. Só que, pô, numa canetada semana passada, a primeira ministra da Itália acabou com 10 negócios no Brasil. Um negócio de 40, 50 milhões de valuation. Então, assim, a regra do jogo, ela pode mudar. No nosso caso, é o que eu tava falando com você, com a pandemia, meu irmão, 1 ano de mercado fechado, 2 anos quase de mercado fechado, 1 ano de mercado ao avesso do que a gente trabalha. Eu cheguei para os investidores e falei, e aí? Os caras, não, vamos manter o negócio em pé. Eu tenho excelentes investidores. Então, mais do que o dinheiro, eles não são, a maioria não é tão smart, com exceção do Léo Coutinho, que praticamente ajuda a gente a tocar o negócio. Legal. Ele e aí entra os diferentes tipos de investidor. Mas eles falaram, cara, vamos manter o negócio em pé. E eu assumi o risco. Qual que era o risco? Pô, vou desfazer aqui de 8%, 10% da empresa, sabendo que eu não vou crescer. Sabendo que eu tô... Que não é para o próximo estágio. Sabendo que eu tô botando um prego na minha bunda. Mas aí eu falei, meu irmão, eu não sou muito inteligente, mas eu sou persistente, bicho, então eu vou aceitar esse negócio. Então, assim, na trajetória da Luma, a gente começou com o investidor anjo, eu tive uma facilidade, eu trabalhei distribuindo investimento anjo. Na minha carteira do que eu fiz, tava somando semana passada, eu nunca parei de fazer um site, nada disso, mas eu já captei 36 milhões. Captações de cheque eu puxei. Claro que teve uma que foi bem maior, né, que puxei esse cheque quase todo. 2 negócios concentram 24 aí, mas eu já captei no todo aí 36 milhões. Então, para mim, era mais fácil ter a lista de investidores e puxar. Então, a gente teve investidores anjo no início. Tive a facilidade de ter excelentes investidores anjo. A gente tem, por exemplo, como a líder ali, talvez, dos investidores, membro do conselho, que é a Brunella Bumachá, que, enfim, ela tem ali, talvez ela tenha uns 20 negócios, mais ou menos, ao todo, mas os mais representativos são de educação, porque ela é da área e ajudou muito. Então, a turma que a gente colocou são turmas que têm os mesmos valores que a gente foi anjo. Legal. Nos financiamos através de gestoras, que no caso, de gestora, né, no caso da Apex, que colocou um cheque aqui dentro. E aí, depois disso, eu optei... Colocou um cheque de empréstimo? Não, foi investimento também. Eu fui pegar meu primeiro empréstimo, cara. No final de 23. Nunca tinha pegado empréstimo. Eu me financiei com equity, porque eu não tinha a previsibilidade de caixa que o João tem. Isso. Hoje eu tenho. Mais difícil chegar no banco e pedir dinheiro. Hoje eu prefiro, mesmo com esse juro tenebroso do Brasil, hoje eu prefiro banco, me financiar em banco.
Até porque a gente trabalha por projetos. Eu, às vezes, estou muito apertado no curto prazo, mas, por exemplo, esse ano eu já sei, assim, sei com 98% que eu tenho um projeto muito grande para começar em março do ano que vem. Beleza. Então eu não fico tão desconfortável Com uma de pegar dívida. um recurso, seja no banco, seja às vezes o próprio investidor. Porque pô, você pega um investidor que tem um patrimônio muito, muito grande, para o cara, às vezes, 100 mil não faz tanta diferença. E é o que resolve o meu problema. Então, hoje eu consigo pegar esse recurso porque eu tenho previsibilidade de pagamento. Hoje eu prefiro o banco, mas quando eu não tinha, eu preferia ir em equity. Legal, bacana. Então, a nossa trajetória foi basicamente ele. Vou citar o parceiro que ele citou aqui. Cara, falei uma frase uma vez, eu vou falar aqui no podcast, não tem problema não, é uma brincadeira. Falei, cara, enquanto o Cicobi estiver em pé e a gente tiver a turma que a gente tem de investidor anjo, não quebra não, sacou? Vai pra frente, o negócio vai pra frente, sacou? O Cicobi é um parceirão. O Cicobi sem jabá, não pagar, não patrocinar o podcast, aqui patrocinar. Mas assim, Fica brincadeira. de quem, pô, Cicobi. Não, mas brincadeira, mas assim, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui, que isso é legal, assim. Quando você tá precisando de grana, e eu precisei de grana no momento que eu tava demitindo 22 pessoas da empresa. A Luma já chegou a ter 45 pessoas, hoje tem 15. Nossa. Hoje tem 15. A gente gera mais resultado do que na época, o negócio mudou de perfil, mas eu já tive 45 pessoas, eu tenho 15 hoje. E, cara, na hora que você tá demitindo 20, o cara do banco, ele te recebe com um sorriso no rosto, no sentido de que quer ser seu amigo, mas sempre acontece alguma coisinha que não estava prevista até o dinheiro sair. Sim. Quando, enfim, eu sou sócio de outras empresas aqui que eu não vou citar, né, mas, enfim. Mas quando você sai um contrato grande que eu estava negociando, aí não dá nada errado. Sai com um dia. Quando mesmo. não, o comitê de crédito estava ali uma semana, quando o pau tá quebrando. Porém, no Cicobi é diferente. Cicobi são pelo menos a minha agência, né? Assim, a Clarice, que é a superintendente, e a Amanda, que é a minha gerente, assim, uma transparência incrível. Eu acho que eu não sei se tem uma pauta para falar especificamente do FINEP, que é algo que mudou, é binário na Luma, o antes e o depois do FINEP, eu vou falar aqui um pouco. Mas assim, eles são um parceiraço. Legal, ótimo. E é isso. Hoje eu tenho uma visão diferente, tá? Eu tinha uma visão muito de viseira de burro, então fui investidor, porque era a área que eu dominava. Hoje o meu leque, investidor é um do meu leque. Meu leque tem 4 opções, basicamente. Isso aí. Acho que para qualquer negócio, independente de startup ou um negócio mais tradicional, você tem que entender que o teu custo de capital precisa ser equilibrado. O custo de capital, ora vai ser o seu, que tende a ser o mais caro de todos. Ora vai ser o do banco, que tende a ser o mais barato de todos. Ora vai ser via equity, que você vai trazer dinheiro para dentro de casa, dando um pedacinho do teu negócio. E esse tem o seu custo. Pode ser bem caro, né? Exato. Pode parecer barato, porque você não tem que devolver como um empréstimo, mas você vai ter um cara lá dentro do teu negócio, começando a dar pitaco do teu negócio. Então tem que ter uma decisão muito clara do porquê esse dinheiro tá vindo, a ponto de ser, puta, eu vou dar um pedaço do meu negócio para um terceiro. E sem contar que, às vezes, para acessar banco, você precisa ter estrutura de garantia, precisa de ter outras coisas que o investidor pode trazer para o jogo também. Exato. Às vezes, a maior parte das startups não tem esse tipo de recurso para poder acessar um banco. Então, às vezes o investidor é o primeiro caminho, mas acaba abrindo outros caminhos depois. Pode permitir. Porque pensa para um gerente de banco, né, cara? O cara é muito diferente igual. O meu caso, eu lá no começo, chegar falando que eu tenho uma marca de roupa e que eu tô precisando de um dinheiro para operar, e o Murilo chegado vai explicar, até o Murilo explicar o negócio dele. Não pega, não entende. Era diferente. Ele não entende e o banco não tá preparado. O banco não tá. Então, a linha tradicional de um negócio que tá ali, que é um negócio cíclico normal, é de um jeito e a nossa é de outro. É completamente diferente. Mas as estruturas estão se adaptando. A gente, por exemplo, foi selecionado, e eu tenho uma conta, por exemplo, no Santander Tech. Não é qualquer pessoa que mas eu acredito que mudou. Mas isso em 2019, não tinha. Não era assim, cara. Não tinha. Não. Mas o conselho que eu dou para quem tá querendo começar a pegar investimento, primeiro ponto é se informar, cara. Estuda, mas material que tem de estudo na internet é ruim. E você vai encontrar muita gente. Tem que tomar cuidado. E você vai encontrar muita gente, porque a internet é assim, né? O cara quer gerar um corte para viralizar. Então você vai encontrar muita gente jogando você numa bolha. Eu recomendo, cara, conversa com 3, 4 empreendedores que passam por 3, 4 modelos diferentes. Porque você vai encontrar muitas estruturas, entendeu? Tem, por exemplo, o Rodrigo Miranda, que foi da Zite e da Chip. Foi um cara que se financiou bastante na Zite, na Chip, que virou Americanas Delivery, e depois no Rio Branco, né? Ele coordenou os investidores. Pô, o Rio Branco é um projeto sensacional e que vai trazer retorno econômico e retorno para o Estado.
e cada um, ele fez uma estrutura. Ele é um cara muito pioneiro nisso. Uhum. Ele inovou bastante. Então, assim, eu tô usando ele de exemplo, por quê? Porque a galera vai lá, vê um corte, vê isso, vê aquilo, acha que tem um modelo. E todo mundo vai fazer o mesmo modelo. O contrário de todo mundo é igual. E isso é muito diferente, entendeu? E assim, entende o que você tá buscando, senão você vai arrumar um problema. Você vai arrumar um problema, porque assim, você tem investidor que é pra ideia. Você tava citando a rapaziada do Indo Coffee, que é de lá também, eu gosto muito deles e tal. O negócio deles é um negócio muito inovador, só que é um negócio que precisa virar, porque você precisa ver se a tecnologia vai ter aderência, Isso mesmo. não com o produto final, mas com o mercado. Quem topa um risco desse tamanho? Você tem um grupo de investidores que topa, você tem outro que não topa. Se você botar um que não topa ali, daqui 2 anos você tá com um problema. Rapaz, eu tive um menino que eu mentorava, de Minas Gerais, não vou citar o nome dele aqui, mas enfim. O investidor perseguiu o cara a ponto dele mudar pra Inglaterra, mano. Porque a ideia tava na ideia. E eu já vi casos de investidores que salvaram negócios literalmente, abraçaram, tomaram prejuízo, mas levaram o cara para outro lugar. Então, assim, isso tem que estar bem feito. Porque o empreendedor, é papel dele educar o investidor também. Para tá negociando na mesma mesa, entendeu? Então, quando você traz um investidor para a mesa, o papo que a gente estava tendo um pouco atrás sobre sócio. É óbvio que esse cara não é necessariamente um sócio, os formatos de contrato que viabilizam esse recurso não coloca ele nesta posição, mas ele tem expectativa de ter participação no negócio, então, na cabeça dele, para todos os efeitos, ele pode se comportar como um. Não é o melhor dos cenários, mas eventualmente acontece. E acaba criando esse conflito de interesse aí, né? O cara colocou a grana e começa a apertar, se ele não tem a visão de longo prazo, não está alinhado com o negócio, igual um sócio, você passa a ter grandes dores de cabeça dali para frente. Então é isso. Acho que a gente sempre tem que se preocupar em ter um custo de capital equilibrado. E entendendo qual que é o custo de ter um investidor. Não é errado, mas você tem que entender qual que é o custo de trazer esse cara para a mesa e tá lá no teu dia a dia, eventualmente, contribuindo ou não com o teu negócio, né? Mas você puxou uma pauta legal, Murilo. A gente tem estruturado, a gente tem uma área dentro da Bibutton só para apoiar negócios que querem captar recursos, tá? A gente tem 2 frentes principais. A gente estruturou para empresas acessarem recurso de subvenção, que são os editais que o mercado, né, muitos deles focados, desenvolvidos pelo poder público, onde eles criam um edital, uma temática para esse edital, um recurso disponível para esse edital, e startups ou negócios que se alinhem com aquele edital, fazem propostas e tentam acessar esse tipo de recurso. É muito mais complexo, porque você viu aqui tem um monte de ICs, e aí a gente ajuda as empresas a escreverem projetos para poder acessar isso também. Mas para a pauta de hoje, e tendo o direcionamento aqui para a conversa com vocês, tem um outro mercado, ou uma outra forma de acessar recurso, que são créditos, né? Pegar recurso reembolsável, onde as instituições que estão recebendo esse recurso precisam devolver, mas são créditos super subsidiados, né? Que é o que a gente teve aqui a oportunidade de ajudar vocês dois a acessarem. As linhas principais que a gente tem trabalhado é da FINEP e NovaCred, que é um empréstimo do governo para quem tem projetos de inovação, por isso que é InovaCred, para que possam introduzir essa inovação no teu negócio, gerando um diferencial competitivo. É para isso que serve esse dinheiro. A gente tenta simplificar sempre esse racional para esse caminho. Muitas das vezes você vai constar na internet e não é assim que é explicado, mas é assim que ele é desenvolvido, foi para isso que ele nasceu. E aí a gente queria abordar um pouquinho esse tema, entender para vocês dois que acessaram esse tipo de recurso, como é que foi a jornada, por que pegar esse tipo de recurso, por que pegar um empréstimo subsidiado, ter que ter um trabalho de escrever um projeto, se vocês já tinham algum acesso a banco, né? Vocês já sabiam, vocês já tinham previsibilidade, vocês já tinham uma ótima relação com o banco, mas por que tentar uma linha dessa que é bem mais complexa, né? Você não tem, não é capital de giro, você não consegue bater na porta, mostrar teu balanço, falar, me dá dinheiro que eu quero crescer meu negócio. Você tem que ter um projeto de inovação, você tem que ter uma estrutura para poder escrever esse projeto, conseguir submeter. E o quanto que isso no custo de capital de vocês significou? Qual foi o impacto disso no custo de capital? Se vocês quiserem falar um pouco também sobre o Yuri depois pode falar um pouquinho sobre a linha, sobre as características dela, mas queria entender de vocês por que
esse recurso? Pode começar você, porque você fez aí, me colocou no jogo, né? Foi você que sofreu ali pra fazer a organização do FINEP. Acho que o Murilo é importante falar, porque a startup dele já é inovadora, então qualquer projeto poderia se encaixar como um projeto de inovação. São duas histórias totalmente diferentes. São bem diferentes. Acho que é legal o Murilo contar um pouquinho de como é que foi agrupar projetos para conseguir trazer um projetão para a FINEP. O FINEP é o FINEP ele é uma linha subsidiada pelo governo. Inclusive, eu acho que esse é o tipo de coisa que o governo deveria fazer mesmo, porque o governo ele está se financiando num valor acima da taxa de inflação, mas muito abaixo da taxa nominal de juros. Ok. A gente tem uma taxa de inflação que esse ano deve convergir aí para 4,5%. Uhum. Então, beleza. O governo, a gente no FINEP vai pagar uma taxa subsidiada, mas vai dar acima desse valor, entendeu? Se a inflação for para a meta que é 3, é muito acima desse valor. Então o governo ele não está perdendo dinheiro, entendeu? E ele está financiando a negócios que podem gerar uma vantagem competitiva para produzir riqueza para a sociedade. Então, assim, a ideia do FINEP é genial. E o background por trás é um banco avalizando o risco de crédito. Que no caso de vocês foi Cicobi, né? Que no nosso caso foi Cicobi, e aí a gente colocou garantia de aval e entre outras coisas, além do resultado da empresa. Uhum. Então, para mim, a conta fecha para o governo, fecha para o Cicobi, fecha para a gente. Perfeito. Então, assim, para todo mundo, porque eu estou pegando uma taxa muito mais baixa. Quando a gente fala do FINEP, eu estava falando que é uma conta que fecha para todo mundo. O governo vai receber uma taxa que não é a Selic, porém, é uma taxa acima da inflação, então ele não está tendo custo para financiar, e ao mesmo tempo ele está provocando a inovação no mercado produtivo e na cadeia do Brasil. Cicobi, ele vai garantir ali, Cicobi no caso foi o agente que colocou esse recurso na ponta. Perfeito. Ele vai garantir que a empresa tem capacidade de pagamento. Uhum. No nosso caso, até pelo modelo do negócio, a gente teve que adicionar um aval, mas como tem um grupo de investidores forte por trás, normalmente isso não é tão problema. Acho que o seu foi só no fluxo da própria empresa, né? Foi. Então aí, enfim, o banco, né, o agente vai colocar essa situação, para mim a conta fecha para ele também. Perfeito. E para a gente foi divisor de águas completamente, porque, enfim, a gente passa a ter acesso a um crédito, a gente tem outros créditos, inclusive no Cicobi, mas esse crédito é para fomentar inovação. Então, assim, no caso do Cicobi, o que a gente quer fazer? A gente quer tirar o nosso produto do estágio atual, levar para o próximo estágio, o recurso é para isso. Porém, a flexibilidade que ele dá de orçamento é de eu inserir, por exemplo, meus custos de desenvolvimento, que são disparados mais representativos da empresa hoje, e ganhar não só, porque a inovação não está só no produto final, né? A gente ganhar isso também em eficiência operacional. Perfeito. Então eu vou dar um exemplo aqui dentro, que eram coisas que a gente havia previsto no FINEP. A gente está trabalhando muito por projetos. Então, por exemplo, eu tenho um projeto começando, a gente conseguiu aquele... Acho que eu cheguei a mencionar com você, né? A gente tem um projeto de literatura e fluência de leitura para crianças autistas, 160 crianças que serão atendidas. Sensacional. O FINEP foi um dos motores que conseguiu isso. Por quê? O FINEP me ajudou a trazer a equipe de desenvolvimento que eu precisava e vou dar um exemplo de efeito secundário. Eu que estava antes fazendo um papel aqui, fui para a ponta captar. Okay. Entendeu? E esse projeto, que era um projeto de 200 mil, a gente achou que ia fechar ele em setembro, a gente já fechou 150. Eu provavelmente em maio, junho já estou com o projeto 100% fechado. Devo ter uma expansão do projeto para 300, que é um projeto de Lei Rouanet, né? Permite essa expansão. Então, olha o ganho que eu acabo tendo de antecipação, por exemplo, dos projetos. Recurso, talvez você tivesse que esperar um recurso novo entrar para poder começar a desenvolver a tecnologia que permitiria acessar esse projeto. Ou eu vou ter que, por exemplo, eu vou sacrificar meu recurso aqui, porque se eu deixar meu caixa acabar, eu vou quebrar a empresa. Perfeito. Ou se eu ficar acessando investidor o tempo todo, eu vou destruir a equity do meu negócio. Acabou que a gente não falou aqui sobre as características da FINEP, eu acho que você passou por algumas delas aqui, mas acho que vale registrar. O FINEP Nova Cred, que é o produto que a gente ajudou vocês a acessarem de forma descentralizada, né, que é via banco. Você também tem como ir direto na FINEP, pegar esse tipo de dinheiro, só que o seu projeto tem que ser acima de 15 milhões de reais e a empresa também tem que ter umas características específicas. O de vocês eram projetos, então, abaixo de 15 milhões de reais, e as características, né, que você falou sobre o governo ainda está recebendo a parte dele, o Cicobi recebe a parte dele, é um crédito com 24 meses de carência, até 24 meses, que é espetacular para quem está precisando desenvolver isso dentro do seu negócio. Taxas de juros que hoje começam a partir de 3,5%, 4% ao ano,
tá? Que você encontra algumas linhas dessa no mercado tradicional, só que um grande diferencial aqui é que todas as linhas da Finep são indexadas pela TR, que é a taxa referencial. A maioria do mercado ou indexa aí pelo um CDI ou algo mais próximo dos juros de mercado, de uma inflação de mercado que está girando aí em torno de 4%, 5%, e a TR é hoje acho que está 1,07% ao ano. Então você chega a ter uma taxa efetiva de em torno de 6% ao ano. Não tem nada no mercado que se pareça com isso. Então é uma taxa efetiva de cerca de 6%, 24 meses de carência, não é cobrado IOF nessa operação, e você tem até a taxa prazo mais tradicional é 72 meses, mas tem linhas que chegam até mais do que isso, cerca de 120 meses. Então é um recurso espetacular para quem está precisando desenvolver um projeto novo, colocar a tua empresa para poder ser mais eficiente, né, que é uma das temáticas também. Então, para quem não conhece, esse é o Finep NovaCred, tem vários subgrupos do Finep NovaCred que mudam essa taxa ou mudam essas condições, mas são características espetaculares que o mercado, se organizar, se a empresa tiver ali uma consciência do uso desse recurso e também preparada para acessar, torna-se um grande diferencial competitivo para cada um dos negócios. Mas vale lembrar que tem um pré-requisito que tem que ter um projeto de inovação. Isso. Senão, não é uma linha tradicional de não serve para capital de giro, não serve para você poder comprar um carro novo, nem viajar para a Argentina. Você tem que usar esse recurso dentro de um projeto inovador. Então, um projeto inovador, para muitas empresas, pode parecer algo novo, né? Uma empresa tradicional parece. O Yuri que trabalha muito com empresas, pode falar. Isso que eu ia falar. Acho que eu apresentei essa linha para o João, sei lá, há um tempo atrás. Foi o quê? Um ano, né, eu acho. Acho que tem mais, tem eu bastante apresentei tempo. essa linha pro João. Murilo é o nosso melhor vendedor. Se bem que o João agora... Sou o melhor vendedor de todo mundo, né? Só falta chegar a comissão. Mas o João tá chegando junto, tá? Tá indicando gente pra caramba. Fui visitar lá o João para conhecer o CD novo deles. Falei, cara, vamos fazer um projeto de inovação, vamos desenhar alguma coisa aqui para essa linha específica. Você falou, pô, não sou startup, não sou empresa, meu foco não é inovação, o que dá pra gente desenvolver aqui? E a gente modelou um projeto de conjunto. Se você puder falar como é que foi esse desafio de transformar uma empresa tradicional em um projeto de inovação e o que vocês fizeram lá, acho que é algo interessante até para falar, para outras pessoas entenderem o que dá para fazer. O que pode fazer, né? Porque às vezes o cara olha o mercado tradicional e fala assim, pô, não tem como pegar o projeto, né? Mas... Pelo contrário, o Finep NovaCred, ele não foi desenhado para startups. Ele foi desenhado para empresas que já estão no mercado operando e que precisam, isso é o racional do governo, né? Eu preciso incentivar essa empresa a introduzir algo inovador, porque senão a gente fica no mesmo PIB, sabe? O racional muito básico é esse. Se o governo incentiva uma empresa a introduzir inovação, teoricamente essa empresa é uma empresa mais competitiva, gera mais resultado para o país. Então, startups cabem como um possível cliente para a Finep, a gente mostra isso com o Murilo acessando esse recurso lá na Luma, mas ele foi especificamente desenhado prioritariamente para empresas que já estão rodando, que a gente, né, o Yuri tem se relacionado muito, a gente tem essa área de inovação corporativa, o Yuri é quem encabeça essa área dentro da Bibutton. Então, o desenho é para eles. As startups que se organizarem, e a gente pode ajudar muito nisso, acessam também. Mas o natural é uma empresa tradicional que precisa inovar. E isso é hoje condição sine qua non para o mercado. Empresas que não estão buscando esse grau de inovação vão cada vez mais se perderem no mercado, ou seja, perder relevância no mercado. E eu acho que é isso que o Yuri está provocando aqui, que você consiga mostrar qual foi o teu projeto e para onde vocês levaram esse recurso. Mas é uma dúvida que a gente fica, né? Porque quando o Murilo veio apresentar, eu falei, cara, não faz sentido. Aí você foi lá, você conversou com a gente falou, pô, pera lá, talvez a gente consiga encaixar alguma coisa, né? O mercado de moda... Ele é muito cíclico, assim. Às vezes tem uma rampagem de um estilo, né? Tem um street, depois tem o casual, e depois tem o sei lá o quê. Hoje o que vem muito forte, principalmente fora, é o wellness. Cara, estourando, crescendo muito. E a gente sempre quis muito entrar nesse mercado. É porque se eu provavelmente fazer a pergunta pra vocês, qual uma marca masculina focada em wellness, focada em fitness? Não tem, né? Claramente eu não vou saber. Não tem. Normalmente é uma marca feminina... Que aí mas você tá comentando que isso é impressionante. Meu gasto com roupa fitness wellness é 5 vezes maior do que roupa normal. Acredito. Roupa normal é só presente que eu ganho dos outros, então é 0 quase. Então o outro é bem maior, sabe? E esse é um mercado que tá crescendo muito, entendeu? E aí o que aconteceu em 2004, quando a reserva começou a operar somente focada em homem, que em 2004 o homem não gastava dinheiro com roupa, é o que tá acontecendo hoje no mercado wellness pra homem, entendeu? Tá, legal. E aí a gente falou, cara... Existe o potencial de fazer alguma coisa aqui.
Tem 300 lojistas. Os lojistas falavam, tô precisando, não tem ninguém. Eu sempre fico ouvindo o cliente, né, cara? E aí, a gente foi no começo procurar sem um incentivo, sem o FINEP. Cara, não existe no Brasil, cara, uma fábrica, alguém que tenha um produto muito bom fabricado especificamente para homem. Tem muito para mulher, mas são máquinas diferentes, entendeu? É um estilo diferente, é um material diferente. Eu falei, cara, dá para desenvolver alguma coisa aqui. Então, o projeto que a gente colocou foi totalmente envolvido com a captação para essa nova linha que nós queremos desenvolver aqui dentro. Que antes eu precisaria, às vezes, para fazer esse projeto, tirar um dinheiro do meu caixa, entendeu? Que minha operação já roda, cara. Não tem como eu fazer com esse dinheiro aqui um novo negócio que é um pouco mais difícil. E a gente acessou esse dinheiro para fazer essa linha wellness voltada para duas coisas, né? Um tecido mais tech. Então a gente quer trazer esse tecido um pouco mais diferente. A gente vai viajar agora em outubro para a China, foi um dos motivos também. Legal. E a possibilidade de que, cara, a gente vai fazer lá ou a gente vai trazer aqui dentro, encontrar alguém aqui ou abrir uma fábrica aqui. Então, esses são os dois caminhos que a gente pode tomar. Esse tipo de pesquisa todo financiado aí pela verba da FINEP. Tudo. Então, isso, cara, foi super importante pra gente, que é algo que gasta dinheiro. É algo que que se não tivesse, eu provavelmente não faria. Entendeu? Eu acho que esse exemplo é muito bom para mostrar que é inovação para você. Você está lançando uma nova linha de produtos, acessando um novo mercado. Não precisa ser uma inovação para o mercado mundial como um todo. Mas inovação para a empresa. É inovação para a empresa. É um mercado que está crescendo. Então, a gente é uma mistura de duas coisas, né? Cara, você não vai vir só com uma linha wellness, beleza. Você vai vir com uma parte tech diferente ali em cima da peça. E aí vai ser os dois caminhos, né? Ou a gente vai procurar para o mercado chinês ou a gente vai produzir aqui dentro, entendeu? A visão é sempre a seguinte, né? Minha visão de consumidor, cara, ele quer qualidade, né? Um produto muito bem feito. Se ele vai encontrar aqui no Brasil ou vai encontrar fora, ok, meu foco é entregar o melhor produto pro cara no melhor preço possível. Legal. Entendeu? E a FINEP, a depender da sua escolha, pode te ajudar também na próxima etapa, se vocês entenderem que é uma indústria que tem que ser montada aqui. É isso. A FINEP também entra essa foi a intenção, né? Legal. E o teu, Murilo? Cara, a gente fez uma evolução do produto que a gente já tem atual, que é o Trilha, mas basicamente automatizando tudo. Então, assim, eu vou dar exemplo de... legal. A gente já vinha desenvolvendo o FINEP antes dele sair, porque eu acho que desenvolveria de qualquer forma. O negócio é que o FINEP jogou ali um combustível para ser mais rápido. Então, por exemplo, o primeiro módulo, a gente até entregou, né, assim, eu estava conversando com o Júlio agora, a gente hoje tem uma capacidade de suporte da empresa, que a gente já teve 8 pessoas para atender 2.500 aulas por mês, hoje a gente tem 2 pessoas para atender essa mesma demanda. Então, por exemplo, como é que isso foi possível? Aí vai entrar toda a modelagem que os desenvolvedores fizeram da própria plataforma. Legal. E assim sucessivamente. Então é uma evolução do produto e assim, botar alguns aceleradores tá na moda falar, né, de IA, mas a gente trabalha com IA bem na ponta aqui, para tudo. Então, eu vou ter um agente que vai auxiliar a minha pedagoga a produzir o relatório. O relatório que ela demorava 1h20, ela vai começar a produzir em 5, 10 minutos. E assim sucessivamente. Então é o nosso produto atual, só que numa versão 4.0, digamos assim. Perfeito. Uma versão mais avançada. Muito mais foco na eficiência interna do que lançar algo no mercado. Foco na eficiência interna, mas também muita coisa na ponta também, né? Mas eu acho que FINEP é isso, não tem muito que fugir disso, só que assim, tem que levar a mesma seriedade como se fosse um crédito do banco. Ou então, mais, por né? exemplo, Porque esse vem carimbado, você tem que prestar conta, que essa é a próxima etapa, né? Sim. Vocês receberam agora e vão começar a gastar. Agora vocês têm que mostrar que aquele projeto que você prometeu que você ia executar, você está executando e que você vai gastar dentro daquilo que você se comprometeu. Então, é um dinheiro que a gente fala que vem carimbado. Mas eu acho que assim, por isso que eu falei da seriedade. Isso. Seriedade tanto do aval quanto da prestação de contas. Como a gente vinha separando tudo desde bem antes, a gente montou uma estrutura interna para poder contornar isso, né? Mas assim, o que eu tava falando é que assim, a gente tem N formas de financiamento. Mas eu tô falando da mesma seriedade. Aí, Amanda, né, puxando seu saco, mas a gente assim, dá 10 minutos atrás tava falando do Cicobi. Você tem uma relação com o banco como se tivesse com um crédito normal. Até porque se você, não prestar conta, o banco vai ser chamado a atenção. Você vai perder a relação que você tem com o banco. Então, e assim sucessivamente. Então, você tem uma série de coisas que precisa ser respeitada ali dentro. Mas assim, também tem outras formas de se financiar que a gente estava falando, mas acho que quando leva para financiamento, você pode explorar essas linhas, né? Então, acho que nesse caso é isso.
Legal, muito bom. Essa questão da burocracia FINEP, acho que também é uma coisa que a gente precisa desmistificar, mas deixar também a consciência de que é um dinheiro do governo. Então, a gente tenta trazer para um mesmo patamar para que todos entendam e não deixem de buscar esse tipo de recurso, porque em algum certo momento a FINEP comunicou esse tipo de recurso de uma forma muito científica, que o recurso FINEP precisava ser alocado em projetos muito inovadores, que estivessem desenvolvendo ou criando algo muito novo. A FINEP foi remodelando esse discurso, foi adequando ao mercado, e hoje a narrativa é mais simples. Olha, se você está melhorando o teu negócio, deixando ele mais competitivo, explorando um novo produto, ou melhorando o teu processo, isso é financiável pelo FINEP NovaCred. É burocrático? É, porque você tem que escrever um projeto, não é capital de giro. Você não vai lá bater na porta do banco, mostrar teu balanço e falar, me dá dinheiro. Você vai ter que escrever um projeto de inovação, é um pré-requisito. É simples escrever? Para umas empresas mais fáceis, para outras mais difíceis. O papel da B-Button nesse cenário é catalisar, deixar com que a empresa consiga focar no trabalho dela, né? Você tinha lá que criar a campanha, você tinha que criar novas peças, estava preocupado em 1000 coisas. A B-Button vem tentando deixar isso mais simples, a escrita desse projeto, as relações com o banco, porque também você se relacionou com o banco sempre numa visão de capital de giro e não para projetos. A B-Button entra nessa relação também com o banco, apoiando a equalizar esse discurso, porque a linha é nova. O Cicobi, que a gente falou muito aqui, começou a operar ela recentemente. Então também é uma coisa que está, uma curva de aprendizado dentro dos bancos. Então o papel da B-Button é entrar em contato com os seus gerentes, fazer esse alinhamento, apesar de que dentro do Cicobi a gente foi muito bem recebido, eles já estavam com a documentação e todo o conhecimento, mas é algo novo. Então também é algo que precisa ser equalizado dentro dos bancos. Então a gente quer desmistificar que não é algo para engenharia de foguete, ok? Mas a gente também não pode negligenciar o fato de que, olha, um projeto precisa ser criado, ele precisa ser um projeto que gere os resultados esperados na inovação do negócio, mas que não é para que isso impeça as empresas de buscarem. E também por um ponto, né, assim, você pode construir uma relação de longo prazo, não só com o banco, mas com o próprio FINEP, que ele te financia depois de 2 anos de novo, entendeu? Você pode expandir essa linha para continuar se financiando. Na verdade, no dia seguinte que você já pegou a linha, você pode escrever de novo. E não há um limite, desde que sua empresa tenha capacidade de pagamento, expansão, né? Inclusive, existem linhas que você pode acessar depois que acessou essa, por você já ter sido já cadastrado antes. Existe o NovaCred Expresso, que é outra linha que você se habilita agora a captar. Massa. E aí eu acho que a gente tinha conversado bem lá no início sobre formas de financiamento que o empreendedor, né? Acho que a gente está caminhando para o final aqui, mas que eu não queria deixar de falar porque eu gostaria de ter ouvido isso lá atrás. Tá bom. Então, pô, um dos caras que hoje, para mim, é um dos principais empreendedores capixaba, não tô falando isso por a gente ter uma relação de 10 anos de amizade e tal, é o Miguel da Take It, que é meu irmão e tal, mas, pô, pra mim é um cara completamente fora da curva em relação a trabalhar. Ele foi um cara que se financiou a vida inteira, teve investidores e tal, tudo mais, mas o principal força motriz dele foi edital de governo. Verdade, gente. Subvenção. Falou sobre isso. Que aí entra um ponto. A Luma, por exemplo, hoje, a gente abriu os olhos para isso muito tarde, mas a gente ganhou um edital da FAPES de R$250 mil. De parcerias, né? De parcerias, que inclusive tá no meu caixa lá, não tá parado, porque eu tô prestando esse serviço, né? A gente só optou, né? A gente fechou ontem, consolidou, porque nosso produto é em parceria com uma startup do Reino Unido. Ontem a gente fechou todo o acordo comercial do negócio. Legal. E aí, olha o que acontece. A gente conseguiu um recurso que pra gente faz toda a diferença do mundo para finalizar o desenvolvimento do produto, por 250 mil conto. Nossa. Tá lá no Banestes e tal. Eu firmei um acordo comercial com uma startup de fora, do Reino Unido. Um projeto de Lei Rouanet que a gente tem, que é de Lei Rouanet não, de Fundo da Infância e Adolescente, que é um outro edital que a gente ganhou da Prefeitura de Vitória. Foi a gente que ganhou, né? A gente, em conjunto com o Instituto, participamos do projeto. A gente conectou essa startup do Reino Unido e as crianças do Morro de São Benedito vão ter aula com um professor nativo de Liverpool e outra cidade lá do Reino Unido. Olha o impacto que a gente tem aqui. E assim, felizmente, a gente tá a startup do Espírito Santo, a gente sempre tá fora do eixo. A gente, pra mim, tá no melhor estado do Brasil, um dos melhores pra startup. Eu comentei antes do podcast começar que o Espírito Santo é o Brasil que deu certo, e deu certo mesmo.
A FAPES lança um edital a cada 90 dias. Acabaram de convocar aqui para anunciar mais alguma coisa, porque vai vir mais um monte aí. Mas, por exemplo, a gente pegou lá o parceiro startup. O Tecnova está em fase de reavaliação. A gente está ali, pode ser uma possibilidade de 400 mil. A gente está ali com o Sementes, que é um edital que, por exemplo, o caso do Sementes, é porque eu tô com convicção que eu vou ganhar. A gente passou de fase. Não, porque eu botei... Foi habilitado, calma. Não, mas não é por isso, não. O Sementes era para resolver desafios de municípios da Bacia do Rio Doce. Era de 100 mil, é menor do que a gente costuma trabalhar pro projeto, mas, porra, o desafio de Marilândia é o único desafio educacional de Marilândia, mano. No produto que eu faço melhor, velho. Jogar em casa, Acho que a chance é boa. Tá jogando em casa, né, cara? Rapaz, eu botei tanto amor no vídeo que eu gravei, velho. Não é possível, velho. Não é possível, pô. Eu tenho que ganhar na minha cidade, pô. Daí não, lá ninguém vai tirar, não. Mas, enfim. Porra, é outro projeto que vai sair agora em abril. Tem os seeds também. Tem o Seeds. Que eu não coloquei no Seeds. Eu não tinha gente pra escrever, eu acabei não colocando, porque... Como não tinha gente pra escrever? Não, vocês aí, essa relação... Pô, Murilo. Você tá falando da relação de sociedade, essa relação tá desbalanceada. Eu tô botando mais coisa nesse evento. Mas o que eu tô querendo dizer... O governo do estado é uma máquina. A Secretaria de Tecnologia do Espírito Santo é a melhor do Brasil. Não, você esqueceu de um, tem o Gênesis ainda que tá tem o Gênesis que tá saindo agora também. Lá em Goiás, na região também. A SECT, a Secretaria de Tecnologia do Espírito Santo, ela tá 2 piscinas na frente da segunda Secretaria de Tecnologia do Brasil, assim, folga, tá? Quem consegue estratificar os editais lá dentro é 2 piscinas com folga, tá? Do segundo. Então a gente tá no melhor. As pessoas não param pra futucar o que tem lá na FAPES. Lá dentro tem uma imensidão. E eu vou chamar a atenção para um outro ponto em relação a editais. Se você pegar... Eu acho que o seu setor é o que mais sofre com isso. Talvez o seu não tenha tanto, que é vestuário. Se você pegar a empresa do seu setor, for na área de responsabilidade social, as grandes, todas têm editais. A gente falou do Cicobi 200 vezes aqui dentro. O Cicobi abriu agora em março um edital. Aí no caso deles era mais orientado um pouco para a cultura. Okay. Mas é recurso que você consegue pleitear e acessar se a sua empresa tiver alguma atividade fim ali dentro. Eu não estou falando que tenha. Mas, por exemplo, no meu caso, a Faber Castell de vez em quando lança edital. A gente já passou um pouquinho dessa fase, mas um empreendedor que está começando, cara, se ele for lá, é melhor. O pessoal do café, né, que tem muito projeto ali na Bacia do Rio Doce dessa área, a John Deere lançou um edital, sacou? Então, se você for nas empresas, lá tem editais para você poder se financiar. Isso aí. A Take-It, o módulo de tecnologia não tem nada a ver com que o Miguel começou com uma empresa de logística, mas o primeiro financiamento dele veio da Renault, sacou? Eu lembro. Só que, pô, o cara monta um time de desenvolvimento e vai caminhando. É, isso aí. Então, assim, basicamente isso, eu queria deixar isso pra minha fala final aqui, porque se o empreendedor futucar... Ele acha dinheiro. Ele acha dinheiro. E se ele futucar, ele acha alguém que às vezes quer desenvolver um produto que vai acabar financiando. Ontem eu tenho um negócio que a gente quer desenvolver há muito tempo, esse eu não posso falar aqui. Ontem eu recebi a ligação de uma indústria aqui de Vitória, que presta serviço para várias ArcelorMittal, de 600 funcionários. Os caras me ligaram e falaram, Murilo, tem um EAD aí para mim? Eu falei, calma aí, cara. EAD de quê? Ele falou, cara, a gente foi autuado pela Vale porque um cara se acidentou e ele não tinha feito o treinamento, ele fraudou o treinamento. Eu preciso garantir que todo mundo tá passando treinamento, eu preciso de uma ferramenta que garanta isso assim assado. Para resolver em cima da hora, eu topei pagar uma ferramenta de 400 mil por ano, mas eu tô achando caro, eu queria gastar 240. Opa, peraí, 240, problema fácil de resolver, eu já tenho metade do módulo aqui, vamos embora. Então, legal. Tipo, o cara às vezes consegue, o Vinícius da Emento, porra, ele se financia fazendo projetos pilotos, eu não posso falar com quem ele fechou recentemente, mas projetos grandes que ele acaba trazendo recursos e se financiando. Então, assim, sucessivamente. João, você tem alguma coisa a falar sobre o Vinícius da Emento? Quebrou um pouquinho, né? Machucou um pouquinho meu braço, né? Ô Murilo, mas até complementando, até entre vocês da B-Button aqui, cara, eu sou um cara que eu sempre penso no negócio o quê? Cara, eu sou dono da empresa. E o objetivo da empresa é fazer um negócio gerar caixa. Gerar caixa é fazer um negócio, vender, arrecadar mais recebíveis e menos pagamentos. E a B-Button entra em quê nesse negócio? Cara, se eu não tivesse assessoria, provavelmente eu não faria um projeto desse. Pô, legal. Entendeu? Que minha visão é que eu tenho que estar no meu negócio, fazendo com que eu venda para mais clientes e gaste menos, irmão. É isso. Entendeu? Porque eu sou um cara que eu não gosto de perder muito meu tempo. No que não é core. É isso aí, com o que não é core. Então, cara, eu acho que o meu modelo tem que ser financiado aqui. Legal. E isso ajuda em quê?
eu falei com o Murilo falou, pô, você gastou menos tempo porque eu fiz o resto tudo pra você, né? Mas eu gastei 2% do meu tempo, cara, entendeu? Resolvendo um projeto da FINEP. Legal, ótimo. Você manda o fim. Então. Eu tava... A Camila tava lá assessorando, né? Isso. E etc. O Bruno. Então, eles falaram assim, João, escreve o projeto. E eu já tinha ideia, né? Já sabia qual era o projeto. A gente materializou essa ideia pra você. Aí o que trouxe foi, cara, pera ela. lá, a gente precisa disso. Cara, mandei o projeto. Eu sempre tive uma parceria boa com o Cicobi desde o começo, né? Pô, os caras pegam viram desde o começo de 2018 o nosso crescimento. Não é? Tem que cobrar esse jabá, hein? No próximo a gente põe a logo aqui, ó. Cicobão. E a operação toda lá, nem é com a Amanda, né? No meu caso é com outro. E você vê que é a cultura da empresa, né? Então. Exato. E aí, cara, eu falei, Camila, tome o contato do meu gerente do banco, cara, resolve aí, entendeu? E foi isso mesmo. Legal. Ela só chegou e falou assim, o Murilo só me ligou e falou assim, aprovou lá. Eu falei, pô, maneiro, irmão, caramba, maneiro. No Cicobi, acho que a gente tem contato com 7, 9 gerentes já, né? É. E tá aumentando. Mas pra finalizar, o Flávio sempre tem 2 perguntinhas. Puta, Pessoal, obrigado pela participação até agora. Eu tento fechar um pouco desse papo em 2 perguntas que a gente faz em todos os episódios. Elas, às vezes, parecem uma pergunta estranha, mas a gente tenta sempre trazer isso porque é o que representa um pouco da Bibutton, tá? Vocês já conhecem a nossa história, vocês vão entender o que eu tô falando. Dentro do que a gente acabou de conversar, seja dentro do negócio de vocês ou nessa relação de captação de recurso, ok? Que eu acho que é a pauta principal de hoje. Essa frase encaixa como? Umbigo no balcão. Para vocês, dentro do que a gente acabou de conversar, como é que vocês enxergam esse tal do umbigo no balcão? Talvez quem tá ouvindo não conheça essa história, mas a Bibutton é exatamente isso, né? Umbigo no balcão, né? Por isso que traduziu aqui no nosso podcast Papo no Balcão. É uma premissa da Bibutton em como a gente trabalha com os nossos clientes, tá? Umbigo no balcão pra gente apesar de sermos donos do negócio ou alguém que entenda muito de uma pauta, a gente quer estar perto do cliente com o umbigo próximo ao negócio do cliente para poder entender melhor como atender aquele cliente. Você também falou um pouquinho sobre isso, estar próximo do cliente, né, escutar. Mas na trajetória de vocês e nessa pauta de captação, essa frase encaixa de alguma forma? Cara, encaixa muito. Eu acho que no varejo a gente fala muito disso quando o cara é o dono da loja, para o cara ganhar dinheiro, o cara tem que estar lá. Isso aí. Entendeu? E eu acho que começo é assim, cara. É umbigo no balcão. Aí depois você vai treinando uma pessoa pra ficar com o umbigo no balcão naquela loja pra você. Aí você vai lá e abre outro. Aí depois você treina o cara. O bom da Bibutton é isso, né? Então, trouxemos vocês, vocês fizeram lá um trabalho que provavelmente eu não iria fazer, entendeu? Eu acho que é mais isso, cara. Precisa estar, mas é um certo momento até você treinar uma nova pessoa pra assumir aquilo, entendeu? Murilão, pra captar dinheiro, umbigo no balcão é importante? Completamente, né? Até porque as pessoas... As pessoas tratam as coisas de forma binária, né? Tipo assim, se eu tiver um balanço XPTO, eu vou conseguir um recurso. Mas, cara, o gerente, ele quer olhar no seu olho, ele quer ver se você... Porra, meu irmão, tô falando do banco, hein, que é ainda coisa. O investidor nem se fala, né? Ele vai apostar totalmente na pessoa, entendeu? Porque, assim, você tá com uma pessoa que você confia, que, pô, é o que a gente tá falando no início, eu sou persistente pra cacete, bicho. Então, tipo assim, pô, não vai... Os caras sabem que não vai sair dali. Aí não vai cair. Não vai cair. E assim, não é só isso, né? Os meus investidores, eles também estão com o umbigo no balcão, né? Tanto que os caras chegam junto de todas as formas possíveis. No caso do FINEP, a gente conseguiu aprovar com um aval, mas a gente tinha garantia real dos caras, assim, pode botar garantia real, meu irmão. Se fosse necessário. Então, assim, quanto mais umbigo no balcão, mais o negócio vai andar, né? Então, não tem muito mistério, né? Então, eu acho que é isso. Vou para a próxima pergunta, que eu acho que ela é mais estranha ainda, tá? Mas a gente trabalha no mundo de inovação, tá? Esse é o negócio da Bibutton, apoiar o desenvolvimento da inovação prioritariamente nas cidades do interior, ajudando empresas tradicionais a enxergarem o papel da inovação dentro dos seus negócios e como isso pode te tornar mais competitivo, eficiente e fazer o teu negócio crescer. Então, a gente sempre tenta deixar um ambiente confortável para que novas ideias surjam e possam ser acomodadas dentro dos negócios. E aí nisso a gente também tem uma frase meio emblemática aqui dentro, é que toda ideia nasce meio bosta, tá?
E aí, dentro do universo de vocês, seja a nível de negócio ou também na parte de captação, teve alguma ideia que nasceu meio bosta? Isso funciona mesmo no dia a dia? Ou não, vamos colocar uma ideia depois que ela já estiver 100% madura e que aí sim ela vai ter espaço para funcionar? Tem a trend agora, né? Primeiro você começa, depois melhora. Cara, eu acho que toda ideia, é mesmo que você acha verdade, hein? maravilhosa, quando você aplica uma bosta, né? Aí você tem que mudar tudo, entendeu? Não, mas não é. A primeira venda foi boa? Cara, horrível. Eu acredito muito que, bicho, é melhor feito do que perfeito, entendeu? Então, Perfeito. tem uma ideia, cara, pego e aplico. Provavelmente eu vou mudar tudo ali. Muita coisa. Não deixa de muita fazer coisa. porque a ideia ainda não tá madura, né? Ou não tá maduro, ou que tá excelente, ou que não tá excelente, entendeu? Beleza. Então, tipo, eu sou o cara muito mais prático. Então, cara, tem uma ideia, vamos lá, vamos pegar, vamos testar aqui, ó. Ou que não conversa com o objetivo final, né? A Luma começou com o Uber de aula particular. É isso, olha isso. Esse negócio... Que ideia bosta, né? Esse Tudo negócio... mudou completamente. Não, então, não é só isso. Tipo assim, pô, O cenário mudou. você precisa de 100 milhões pra botar esse negócio em pé, cara. É isso, cara. Margem de 15, 20%. Uma pessoa... Cara, eu cheguei a ter, em 2019, 200 aulas simultâneas num dia. 200 professor indo na casa de E aluno. o Yuri gerenciando o E o financeiro. disso Giuri tudo. gerando financeiro. Fazer cobrança em Curitiba, BH. Esquece. Não, eu abri... e olha só, hein? Não só isso. Que eu sou, porra... Sou um cara um pouco expansivo, né? Eu abri BH em setembro, sem sistema, planilha. Sabe como é que eu traçava a rota de professor? Um dia os caras estavam embolando, porque além de tudo, do pedagógico tinha que fazer Você não operação gerenciava logística. isso, é. Tia. Não tinha app, igual o Uber tem, para operar o logístico por trás. Aham. Eu imprimi um mapa de BH, não é sacanagem não. Imprimi um mapa de BH, colei no isopor, botei pino de Alfinete. tum, e tracei fio colorido. Uma cor para cada professor, para aproximar. Sacou? Que ideia meio bosta. Não, esquece. Não, pra ficar em pé o negócio, eu fazia a planilha e falava, porra, é só 20 mil alunos pra ficar em pé. Meu irmão, o negócio hoje, com 500 alunos, ele dá muito dinheiro, tá ligado? Legal. A gente não tá 500 alunos, tá focando em projeto, né? O B2C tá crescendo mais orgânico. Mas assim... Ideias meio bostas. Tem Não, e lógica, outra, funciona. se não tivesse aplicado, não ia saber. Isso aí. Entendeu? Se esperasse amadurecer demais a É isso, ideia. cara. Legal. Não, e aí, porra, não tem jeito, né? É o que a gente falou. Então, um empreendedor estiver disposto ali, ele vai ajustar, não tem mistério. Beleza? Chegamos ao final aqui, Yuri. Quer fazer uma fala final? Pessoal, vocês verdade, querem fazer um A comentário gente tem final? um presente pra eles, né? Opa! Opa! Ó, eu agradeço o presente. Oficialmente. Eu agradeço o presente, mas o Brasil é o único lugar que você toma. Você é o cliente, você compra o produto Não. e agradece. Quem tá te dando o presente Tá bom. é a B-Button. É isso aí, é pra ficar no escritório de vocês, incentivar Maneiro, que obrigado. outros empreendedores acessem linhas como essa que o governo federal pensa, mas eu acho que a gente tem ajudado de forma bem consistente a distribuir, desmistificando que é uma linha inalcançável, muito burocrática, que eu não vou conseguir pegar. Então, é uma representação da nossa parceria em ajudar vocês a acessar esse recurso. Acho que é o primeiro de muitos, acho que a gente tem outros projetos de vocês que a gente pode apoiar. É o reforço da nossa parceria em ajudar vocês a acessar esse recurso. É simbólico, sim. É um dinheiro que vem para ajudar o negócio de vocês, para poder criar uma nova linha, otimizar a tua operação. São exemplos importantes que a gente quer trazer para o mercado. É uma linha que é pouco difundida, então ter uma representação dessa no escritório de vocês vai ajudar. Vocês recebem gente pra caramba, vamos Legal. falar disso. Então é mais um carinho nosso na participação dessa jornada de vocês em acessar um recurso que vai realmente gerar um resultado no negócio de vocês. Perfeito, é Beleza? isso.